Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Mas eu não sei se passou um narcisista pela minha vida, tá? Não sei como identificá-los. Confesso pra você que parte da dificuldade que talvez eu tenha de identificá-los é porque a maior parte do tempo eu tô cagando um pouco pro que os outros estão fazendo, entendeu? Ótimo. Mas, só por essa breve conversa, pedacinho de conversa que a gente teve aqui, deu pra sentir que, pô, é pra se evitar narcisistas. E uma coisa que eu queria saber de verdade o narcisista, ele tá ligado que ele é narcisista, tirando aquele cara que você falou que tem o colapso, e que ele cai na real, e que ele vê que, putz, tem um problema, eu preciso resolver esse problema. Tirando esse cara, um narcisista, ele, em geral, ele sabe que ele é um narcisista, que as pessoas, se soubessem disso, não lidariam com ele? Como é que é? Não necessariamente os narcisistas sabem que eles poderiam passar por um processo diagnóstico e receber esse diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista. No entanto, pessoas que têm transtornos de personalidade, também transtornos neurológicos, percebem desde criança que elas são diferentes. Então, quando você conversa com indivíduos que têm esse diagnóstico, eles falam: eu via que eu não reagia como as outras pessoas. Eu via que eu não pensava como as outras pessoas. E eu me sentia nitidamente diferente. Então, eles sabem que tem um negócio diferente sobre eles. O outro nível de consciência que eles têm, mas aqui eu vou ter que dar um pouco de nuance, porque o pessoal vai entender errado. Narcisistas sabem que eles machucam. Eles sabem que eles fazem mal. Eles sabem que eles provocam. Eles sabem que eles adoecem as pessoas. Pô, Tariana, mas peraí. Mas eles não têm muita empatia também, não é? O que acontece? Imagina que você interpreta a realidade como um ataque constante. Tá. Você vê em todos os lugares facas e pessoas querendo te apunhalar. Pode ser que essas facas não existam, mas você vê. Se você sair atacando essas pessoas, você não vai achar que você está certo? Sim. Você não vai achar, tudo bem, eu sei que eu estou fazendo mal para elas, mas é justo. É assim que o narcisista interpreta o mundo. Tá. Ele legitimamente interpreta que ele é injustiçado por todos. Então, ele sabe que ele faz mal, só que na leitura da realidade dele, tá certo e você merece. Então, a parte da distorção da realidade do narcisista, quando ele sabe que ele faz mal, mas ele não sabe a que ponto, é que ele não entende que ele vive num mundo de fantasia. Ele não entende que ele está interpretando de forma incorreta as informações. Inclusive, eu entrevisto narcisistas, psicopatas para o meu canal em português e inglês, porque eu acho que as pessoas que sofrem desses transtornos e que estão em tratamento, não é porque elas estão em algum lugar no espectro onde elas podem ter algum tipo de melhoria, eu acho que elas têm que falar sobre o transtorno delas. E uma das coisas que tanto os narcisistas quanto os psicopatas me falaram, que eu pergunto muito, tá, o que ajudou, o que não ajudou na terapia? O que ajudou, o que não ajudou? Tudo, me fala, o que ajudou? E eles falam, olha, simplesmente eu receber uma lista de distorções cognitivas mudou minha vida. Fez assim, ó. Eu não sabia que eu estava só focando no negativo, que eu estava projetando em cima dos outros, que eu estava distorcendo isso, aquilo, outro. E agora que tem uma lista que explica, ó, você pensa assim, mas a realidade, na verdade, é assado. Eu consigo, aos poucos, sair da minha bolha de fantasia e começar a entender. Ah, então é por isso que a outra pessoa reagiu do jeito que reagiu quando eu fiz aquilo. Eu achava que ela tinha me atacado, mas na verdade eu percebi um ataque. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura de personalidade com a autoestima tão baixa que eu levo tudo pro lado pessoal. Tô entendendo. Sacou? Agora, saber que é narcisista essa palavra não necessariamente. Mas eles sabem o que eles fazem, só que não do jeito que a gente gostaria que eles soubessem. Entendi. A gente queria que eles entendessem a partir do nosso ponto de vista. Não foi isso que aconteceu. Você está interpretando errado, cara. Pô, você está me machucando. E não é desse jeito que eles entendem. Entendi. E isso você falou é muito interessante sobre o que eles falaram, que realmente, assim, saber como funcionam as coisas, assim, até o efeito colateral de um remédio, pra mim, cara, faz toda a diferença. Porque, ó, por exemplo, eu já passei por uma fase muito sinistra na minha vida, na passagem de 19 para 20, ou de 20 para 21, graças a Deus não lembro mais, mas já foi por aí, foi no final de ano. E eu fiquei mal, cara.
E eu comecei a aparecer com umas paradas que eu não tinha até então, né? E aí fui no psiquiatra, fui não sei o que, e os caras falaram que eu tinha uma espécie de toque, que não é necessariamente, por exemplo, botar isso aqui. Não, isso aqui tem que ficar perfeito. Não é exatamente isso, é uma parada na minha cabeça. Entendeu? É uns pensamentos que ficam vindo o tempo inteiro enchendo meu saco. Pensamento intrusivo. É. Quando me falaram o que eu tinha, e esses pensamentos surgiam, eu falava, eu já sei o que é isso. Já sei como agir, sabe? Então, eu consigo entender perfeitamente quando você fala que pro cara saber o que é que tá rolando faz toda a diferença mesmo. Pra mim fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Claro, né? Eles têm... Quando de fato existe um diagnóstico, e só para deixar claro, não é tão incomum quanto era 5 anos atrás. Uhum. As pessoas terem diagnósticos. Cada vez mais as pessoas estão tendo mesmo esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico, aí ela costuma ter uma de 3 respostas. Ou ela fala, nada a ver. Ignora, não é importante, né? Nega, entra em negação. Ou ela fala, sabia que eu era especial. Tá explicado. Eu sempre eu sabia que eu era especial. Então, esse é o transtorno dos grandiosos? É isso que eu sou. Eu sou grandioso. Então, a pessoa se engrandece em cima do transtorno, porque daí ela percebe, estão falando que eu sou manipulador? Eu sou um gênio da manipulação. O quê? Estão falando que eu seduzo mulheres? É isso mesmo, eu sou charmoso e consigo. Então a pessoa se engrandece. Mas chega a amplificar o que ele estava fazendo, será? Às vezes sim, às vezes sim. Alguns passam por um período de tempo, tipo, sou narcisista mesmo, né? E alguns entram numa espiral de vergonha. Eles se tornam crianças, eles começam a chorar, eles entram em depressão. E eles falam, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Para um indivíduo que se descobre com esse diagnóstico, a preocupação dele é que ele acha que ele é lixo. Ele é desprezível. E ele não quer ser um ser que é desprezível. Então ele acha que esse diagnóstico faz dele um ser desprezível, ele não quer ser isso, ele sente muita vergonha. Entendi. Então são essas respostas, geralmente, que o pessoal Porra, então é só a resposta ruim, na verdade, né? Que se tem pra esse tipo de... E aí tem também mas assim, ó, vamos lá. É claro que não estamos falando de um diagnóstico preciso agora, nesse caso que eu vou falar agora. Mas eu suponho que, vamos lá, você estudou pra cacete isso daí, você fala pra caramba sobre isso daí também. Você trata pessoas que passaram por essa situação, né? Por relacionamentos com pessoas narcisistas ou psicopatas ou coisas assim. Deve ter... Eu te perguntei antes de começar também, que, você já sabe quando um cara é narcisista, né? Ele vai falar contigo, tu já manja de tanto que tu estudou. E aí você disse que não é exatamente assim, né? Que você precisa, às vezes, de um convívio um pouco maior, né? Com os caras e tal. Então não dá pra falar assim, chamar um cara de narcisista porque ele teve uma fala que pode ser um pouco narcisista, mas não é assim, né? Não é assim. Claro que existem coisas que... Existem pessoas que são narcísicas de uma forma mais óbvia e rotineira. Aí, para quem tem o olhar, esse conhecimento especializado, você consegue perceber. Mas não é todo narcisista que é assim. Muitos narcisistas são super sutis. Então, no início, eles podem ser super charmosos, super inteligentes, parecer ser gente fina. Inclusive, no DSM-5, e o DSM é a bíblia dos psiquiatras, dos psicólogos, porque lá tem a lista dos transtornos mentais, correto? Então, junto com o CID, é uma literatura muito usada especificamente para diagnosticar. Então, no DSM-5 aparece o transtorno de personalidade narcisista. E aí, no fundo dessa mesma literatura, tem a seção 3, que é o modelo diagnóstico alternativo para transtornos de personalidade. O que é isso? O próprio DSM olhou para o seu jeito de diagnosticar e falou, vige, a gente está atrasado, hein? Vamos criar uma proposta diagnóstica diferente? De repente, nas próximas publicações, a gente vai inserindo esse modelo alternativo. E por que isso tem a ver com a sua pergunta? Nesse modelo alternativo, uma das características do narcisista é doar de si de forma transacional. Então, por que isso tem a ver com a sua pergunta? Imagina se conhece uma pessoa que faz um monte de favor para você, que é simpático, sorridente, te ajuda de todas as formas possíveis. Você não vai achar pouca pessoa bondosa, mano.
Só que isso é um dos sintomas de alguns narcisistas. Por quê? Porque imagina que você acha que se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar. Porque você não é digno de amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores. Significa que existem narcisistas com a autoestima muito baixa. Na verdade, é por isso que o modelo alternativo foi criado. Por quê? O entendimento errôneo que o povo tem, e não é culpa das pessoas porque está no DSM assim, quando você vê lá os critérios diagnósticos oficiais, padrão tradicionais do DSM, tem coisas como grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, se sentir especial e achar que só pessoas especiais podem entender você, arrogância, explorar os outros, inveja crônica ou sentir que os outros sentem inveja de você. Então você lê isso, grandioso, explorador, não sei o que, você pensa, o cara se acha, né? Ele só se acha, não tem baixa autoestima. Só que conforme as pesquisas ao longo das décadas, de mais de 100 anos de estudo de narcisismo que tem por aí, o pessoal começou a perguntar, cara, por exemplo, o Kohut, que é um dos grandes especialistas em narcisismo, ele, olha, essa definição de narcisismo aí não condiz com os meus pacientes. Meus pacientes até são grandiosos, isso, aquilo, mas eles também relatam sentir um profundo vazio interior. Que eles relatam que eles se sentem um oco, que não tem existência nenhuma, que eles são a própria escuridão, que eles não têm autoestima nenhuma. E aí foi se atualizando a partir dos anos 70 o conceito do narcisismo. Então, o modelo oficial do DSM ponta o narcisista como alguém que não tem baixa autoestima, ele se sente, ele sabe que ele é. O modelo alternativo, que na verdade está mais atualizado, demonstra que o narcisista é tão inseguro que ele depende totalmente ou quase totalmente. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que está aqui na descrição.